E aí, turma, se preparando para o exame de ordem, voltei a gravar os vídeos para o exame da OAB. Qual a ideia? Fortalecer a nossa playlist. Então, sem delonga, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, vem agora, né, o 33º, existe uma playlist no canal com vários vídeos resolvendo questões, que é o método que eu acredito, tá, pessoal? É o método que eu uso e usei para ser aprovado nos concursos públicos, resolver questões. Você começa a entender como é que a banca cobra determinado tema e por aí vai. Então, tem uma playlist aqui no canal. Se é o seu primeiro vídeo, procura aí a playlist, tem mais de 40 vídeos, salvo engano, e haverá mais vídeos ainda. Vem comigo. Então, olha só, pessoal, o que falou para a gente essa questão cobrada exatamente em 2009 para a OAB? Ela disse o seguinte, falou, olha, o diretor de uma unidade prisional de segurança máxima, ABC, ele expede uma portaria, vedando, no âmbito da referida entidade de internação coletiva, quaisquer práticas de cunho religioso. Então, ele veda, por meio de uma portaria, práticas de cunho religioso, direcionadas aos presos, apresentando como motivo para tal ato a necessidade de a administração pública ser laica. A partir da situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Pois bem, pessoal, o Brasil, realmente, de fato, ele é um Estado laico, um Estado leigo, um Estado não confessional. Isso aqui a gente consegue tirar lá do artigo 19, inciso 1º, da nossa Constituição Federal, que vai falar justamente isso. Vai falar, olha, o Brasil não pode subvencionar religião. E isso, pessoal, acontece, a gente vai ver já esse artigo 19, tá? Isso acontece desde a nossa primeira Constituição Federal da República, que foi a de 1891. A partir daqui, da primeira Constituição da República, Constituição Federal da República, começou a haver essa separação entre Estado e religião. Por isso, ser laico, ser leigo, ser não confessional, não há uma mistura entre Estado e religião. São separados. A Constituição do Império, a Constituição de 1824, ela previa uma religião oficial no Brasil, que era a religião católica apostólica romana. Foi a Constituição que previu uma religião oficial. Hoje o Brasil não tem uma religião oficial. Hoje o Brasil ele é laico, como eu já falei para vocês. Então, se ele é laico, ele não pode ter uma religião oficial. Beleza. Mas isso não quer dizer, galera, o Brasil ser laico, o Brasil ser leigo, não quer dizer que o Brasil é ateu, que ele não tem, que ele não crê numa força espiritual maior, Deus, né, para a católica e por aí vai. O Brasil, ele é laico, ele não tem uma religião oficial. Quando se diz que o Brasil é um laico, é leigo, é porque ele não tem religião oficial. Só isso, beleza? Vem cá. Então, como a gente estava conversando aqui, né? O diretor do presídio, ele agiu corretamente quando ele vedou a prática de qualquer cunho religioso? Olha, na verdade, ele agiu de forma inconstitucional. Quer ver por quê? Vamos lá. Porque o próprio artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 7º, ele fala que é assegurada, nos termos da lei, prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, a própria Constituição Federal prevê prestação de assistência religiosa. Perceberam? Já vou voltar nesse inciso aqui, tá? Já o artigo 19, que é o fundamento para a gente poder dizer que o Brasil é laico, leigo, não confessional. Olha, é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou de aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, pois bem, o artigo 19, inciso 1º, é a nossa base para dizer que o Brasil ele é leigo, é laico, tá bom? Beleza. O inciso 7º, que prevê
que é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, quando ele fala aqui para a gente, ó, nos termos da lei, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que é uma norma, segundo a classificação do professor José Afonso da Silva, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, é uma norma de eficácia limitada, né? Precisa de lei para ter totalmente efeitos. Tem eficácia mínima, mas para ter eficácia total precisa de uma lei. E a lei, galera, essa lei existe. Olha ela aqui, ó. É a Lei 9.982 de 2000. Ela fala no artigo 1º, aos religiosos de todas as confissões, assegura-se o acesso aos hospitais de rede pública ou privada, bem como estabelecimentos prisionais, civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que, em comum acordo com estes ou com seus familiares, no caso de doentes que já não mais estejam no gozo das faculdades mentais. Então, veja bem, é uma norma de eficácia limitada, já falei aqui, precisa de uma lei, essa lei existe, tá? E ela fala todas as confissões, justamente por o Brasil ser um Estado leigo, um Estado laico, um Estado em que não há uma religião oficial. Isso existe desde as primeiras constituições da República. E a primeira foi em 1800, a primeira, né, Constituição Republicana de 1891. Aqui começou a existir a separação entre Estado e religião. Na Constituição de 1884, que era o Império, aqui havia, sim, um Estado confessional. O Brasil adotava como religião oficial a Igreja Católica Apostólica Romana, que é o que a Argentina faz hoje, tá? Só por curiosidade, a Argentina, ela tem uma religião oficial, é a Católica Apostólica Romana. A Argentina ela tem essa religião oficial. O Brasil não tem mais. Desde a primeira Constituição da República, o Brasil deixou de ter religião oficial. Houve uma separação entre a República, entre o Estado e a religião, beleza? Então vem cá. Então, quando o nosso amigo aqui, o diretor, ele expede uma portaria negando, vedando a quaisquer práticas de cunho religioso direcionadas aos presos, e ele fala que a base disso é porque a administração pública é laica, ele vai de encontro com o artigo 5º da Constituição, inciso 7º, que diz que é assegurado, sim, assistência religiosa, internações coletivas. Então, essa portaria do nosso diretor, ela é uma portaria inconstitucional, né? Porque ela está contrária à Constituição. Beleza? Então, vamos ver as alternativas e a gente vai achar agora a alternativa correta. A alternativa A fala para a gente a motivação do ato administrativo encontra-se equivocada. Olha, está perfeito até aqui, hein? Uma vez que o preâmbulo da Constituição da Constituição da República de 1988 faz expressa menção à proteção de Deus, também assegurando aos entes federados ampla liberdade para estabelecer e subvencionar os cultos religiosos e igreja. Aqui ele fez uma lambança tremenda, né? Vai até de vermelho para ficar bem em destaque. Primeiro, o preâmbulo não tem força normativa, o Supremo já disse isso. Tem vídeo no canal sobre isso também. O Supremo falou que o preâmbulo não é norma constitucional. Ele serve como interpretação da Constituição, é uma manifestação política, mas não é uma manifestação jurídica. Então, o preâmbulo, ele não vincula nada. Em que pese tenha lá realmente sob a proteção de Deus, isso não é obrigado aos estados, aos entes federativos, reproduzir na sua Constituição. Aqui era o primeiro erro. E o segundo é que os estados, os entes federados, não têm ampla liberdade para estabelecer e subvencionar cultos religiosos. Pelo contrário, isso é vedado. Não pode ter. Porque o Brasil é laico, o Brasil é leigo. Então, a alternativa A estava errada. Nem pode assinalar, hein? Para não perder questão.
B. O ato expedido pelo diretor encontra plena correspondência com a ordem constitucional brasileira, a qual veda aos entes federados estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou firmar qualquer espécie de colaboração de interesse público. Olha, aqui o examinador queria, né, levar na conversa. Realmente, o Brasil veda estabelecer cultos religiosos, porque ele é leigo, ele é laico, ele não tem uma religião oficial. Mas isso não quer dizer que você não pode ter prestações de assistência religiosas em estabelecimento de internação coletiva. É a própria previsão do artigo 5º da Constituição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser laico, ser leigo, significa que não tem religião oficial, mas não que não possa ser protegida o culto religioso. É essa a ideia. Então, a alternativa B também está errada, porque fala que está em plena correspondência com a ordem. Não, pelo contrário, não está não, ele não pode vedar. O Estado é laico, não tem religião oficial, só isso. Tá? A alternativa C fala assim para a gente, fala, olha, a Constituição da República de 88 dispõe, nos termos da lei, é assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, de modo que a portaria expedida pelo diretor viola um direito fundamental. Perfeito. É a nossa alternativa correta. Nós vimos lá, artigo 5º, inciso 7º. Show de bola. Vamos só ver a alternativa D. Inexiste incompatibilidade entre a portaria e a Constituição da República de 88. Não, aqui está o erro. Existe sim incompatibilidade. Nós vimos que é garantida, é assistência religiosa em estabelecimentos de internação coletiva. Então, a alternativa C é a correta. Galera, voltamos com as aulas para a OAB. A playlist vai ficar muito forte e a gente vai conseguir colocar o nome na lista dos aprovados. Fiquem com Deus e sucesso!